Olá, prezados alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Aqui quem vos fala é a aluna Angélica Dayana Alves Suassuna e eu estou aqui para apresentar o meu seminário de Educação Especial e Libras, do professor Francisco Epson Gomes Souza, e darei início à apresentação do seminário. O histórico das pessoas com deficiência na sociedade. Durante a pré-história, as pessoas que nasciam com deficiência, elas eram extirpadas do convívio social e entregues à própria sorte. Porque como as pessoas eram nômades e aqueles que não conseguiam acompanhá-los eram deixados para trás. Na Idade Antiga, no Egito, por exemplo, os médicos acreditavam que as pessoas que nasciam com deficiência física ou problemas mentais eram provocados por maus espíritos, que eles eram perturbados por demônios ou por pecados das vidas passadas. Em relação à Grécia Antiga, em Atenas, quando uma criança nascia com deficiência, ela era colocada numa vasilha de barro ou de argila e era abandonada. E em Esparta, como o cidadão pertencia ao Estado, as crianças deficientes, elas eram sacrificadas, mortas, né? Infelizmente, isso acontecia pelo entendimento da época. As pessoas com deficiência elas não tinham muita valor para a sociedade. Durante a Idade Média, né, onde imperou aí a questão do teocentrismo, né, nós vimos durante a Idade Média os deficientes físicos e mentais, eles eram frequentemente possuídos pelo demônio. Eles acreditavam nisso, né? E por isso eles queimavam esses deficientes como queimavam as bruxas nas fogueiras. E a população encarava o nascimento de pessoas com deficiência como um castigo divino. Então, muitos supersticiosos que viam aqueles deficientes que sobreviviam aos castigos, tinham eles como bruxos, e essas crianças eram separadas da sua família. Muitos que nasciam com deficiência, eles eram ridicularizados pela sociedade da época. Nós vemos a exemplo disso a literatura. O Corcunda de Notre Dame, os anões, eles eram vistos como chacota. Mais adiante, na Idade Moderna, nós vamos ver que durante os séculos XIV, XVI, XVIII ocorreram muitas transformações. O destaque que nós trazemos é para Gerolamo Cardomo. Ele foi um médico que inventou um código para ensinar as pessoas surdas a lerem e a escrever por meio de sinais. Outro exemplo foi o que aconteceu entre os séculos XVII e XVIII. O desenvolvimento no atendimento às pessoas com deficiência em hospitais psiquiátricos. E mais adiante, né, nós vamos ver no início do século XIX que Louis Braille, ele criou um sistema de escrita. E esse sistema de escrita, ele foi usado para pessoas cegas lerem e escreverem. Então, esses reflexos que o século XIX trouxe com a mudança e a inclusão de pessoas cegas, eles vêm do ideal humanista da Revolução Francesa, que percebe que a pessoa com deficiência não somente precisava dos hospitais e abrigos, mas precisavam de uma atenção especializada. Bem diferente o pensamento do século XIX do pensamento da Idade Antiga e do pensamento da época da Idade Média. Já aí já passa a ter uma visão mais acolhedora para o deficiente. No Brasil, nós vamos ver que até o século XVIII, entre os 15 e 18, as pessoas que nasciam com deficiência nas tribos de indígenas, elas eram sacrificadas em rituais, eram mortas. E durante a época da escravatura, os senhores de engenho costumavam maltratar as crianças
que nasciam com deficiência e os negros que eram deficientes por algum problema. Então, as pessoas que nasciam com deficiência nessa época, eles eram isolados da sociedade. Quem tinha uma família mais abastada permaneciam isolados em suas casas, mas não participavam da sociedade nessa época. E no século XIX costumam acontecer algumas mudanças influenciadas pelos os ideários da Revolução Francesa, né? São criadas várias instituições, mas essas instituições ainda não atendiam a população deficiente de maneira adequada. Um exemplo aqui que nós vamos trazer, alguns exemplos, é o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1958, hoje é o Instituto Benjamin Constant, o Instituto do Surdo Mudo, hoje é o Instituto Nacional da Educação dos Surdos, e o Asilo dos Inválidos da Pátria, que foi criado em 1868. Nós vamos ver uma mudança no século XX com os avanços da medicina, que trouxeram uma maior importância em relação aos deficientes. Um marco foi a criação do Hospital das Clínicas de São Paulo em 1944, durante o governo de Getúlio Vargas, porque a partir dos estudos no campo de reabilitação das pessoas com deficiência, houve um avanço e também uma mudança de mentalidade, porque a deficiência deixa de ser responsabilidade exclusiva da família, deixa de ser responsabilidade das instituições filantrópicas e passa a ser também uma responsabilidade do Estado a partir desse momento. Aí nós vamos ver que essa mudança, né, traz consigo a legislação para perto da pessoa com deficiência. A primeira vez que um direito de um deficiente foi colocado para ser legislado foi na Constituição de 1967, no artigo 175, que dizia que a pessoa que tinha deficiência teria direito à educação especial. Em 87, o Brasil assume as recomendações da ONU na emenda à Constituição número 12 e assegura aos deficientes uma melhor condição social e econômica. Então, a partir da Constituição de 1988, o modelo assistencialista é abandonado e passa-se a adotar a integração social da pessoa com deficiência, preocupando-se em facilitar o seu acesso à população, aos direitos de convivência público e privado da sociedade. Em 89, com a Lei nº 7.853, de José Sarney, foi criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a CORDE, e as pessoas com deficiência passam a ser inseridas na sociedade. Mais adiante nós vamos ver que outras legislações são criadas, como por exemplo o Decreto número 3.298 de 99, que instituiu a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. E mais adiante, no ano 2000, a Lei 10.098 constituiu normas gerais e critérios básicos para a promoção e acessibilidade por parte das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, nós vamos ver que esse pensamento de incluir o deficiente na sociedade, ele perdurou e ainda perdura. Nós elegemos para tratar nesse seminário os portadores de deficiência visual. Então, sobre isso nós vamos tratar agora. O que seria deficiência visual? A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial da visão. Esse problema ele pode ser tanto congênito, a pessoa nascer com ele, ou pode ser de origem acidental, adquirido durante a sua vida, algum acidente, algum problema, alguma doença, como por exemplo o glaucoma, a pessoa não nasceu, mas ela adquiriu. Então,
O conceito de deficiência visual é quem tem a perda total ou parcial da visão. E a partir de então nós vamos ver algumas peculiaridades sobre a deficiência visual e o amparo legal que os deficientes visuais têm na nossa lei. Pelo censo demográfico do IBGE de 2010, 14,5% da população brasileira é portadora de algum tipo de deficiência. Sendo desses deficientes, 57% portadores de deficiência visual. Então, 57% da população deficiente do Brasil tem algum tipo de cegueira, parcial ou total. Aí nós vamos ver que o Brasil ele tem uma legislação ampla para amparar o deficiente, em específico o visual. Nós vamos ver aqui na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 31, quando compatíveis com a atividade laboral, limitações físicas, mentais ou sensoriais de que o trabalhador seja portador não podem ser invocadas como motivo para recusar emprego ou pagar menos pelo seu trabalho. É uma garantia constitucional. O artigo 37, inciso 8º da Constituição de 88, fala que a administração pública deve reservar um percentual dos cargos e empregos aos portadores de deficiência, toda vez que realizar um concurso para admissão de novos servidores. Isto é muito importante, o direito ao trabalho. Nós vamos ver a seguir que a Constituição Federal também, no artigo 203, fala que há de ser prestada assistência social a quem dela necessitar e tem, entre outros, os seguintes objetivos: a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária, no inciso 4º, e a garantia de um salário mínimo mensal para aqueles que comprovem não ter meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, isto no inciso 5º. O artigo 208, inciso 3º, trata sobre a educação especial como um direito a acesso à educação da pessoa com deficiência. E isso é muito importante, principalmente para a nossa profissão, pois estamos nos formando educadores e precisamos incluir os deficientes. O artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, fala sobre os deveres constitucionais do Estado para com os portadores de deficiência. Compete-lhe também proporcionar assistência integral à saúde da criança e do adolescente e, como parte dela, promover a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e portador de deficiência. Então, este amparo é amparado pela Constituição e é dever do Estado promover programas de prevenção e atendimento especializado aos portadores de deficiência. Também, a Lei nº 7.853 de 89, que nós já falamos, vamos ratificar, que trata sobre a integração social das pessoas com deficiência. Em 91, foi no artigo 93, foi criada a Lei 8.213, que fala sobre a porcentagem de vagas para pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários. E o decreto número 5.296 de 2004 estabelece que os portadores de deficiência devem ter atendimento prioritário em órgãos da administração pública, seja direta ou indireta, e fundacional, nas empresas prestadoras de serviço público e nas instituições financeiras. E, além disso, a lei também garante ao portador de deficiência visual entrar em qualquer ambiente com cão-guia. Então, o que nós podemos fazer para auxiliar o processo de inclusão das pessoas com deficiência visual na escola? O Brasil, nós já vimos agora, tem uma vasta lei. O problema é a normatividade dessas leis. E por isso nós precisamos
ter uma participação mais ativa na sociedade, para garantir, ou seja, para pedir aos legisladores que amplie o direito ao deficiente à educação, deficiente visual, no caso que nós estamos tratando, né? Que haja participação também das organizações não governamentais, que o cidadão seja um fiscal da lei. Tudo isso é muito importante para se fazer valer os direitos dos deficientes visuais à educação de qualidade, né? O artigo 227, que nós falamos há pouco, fala da participação das entidades não governamentais, do treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação dos preconceitos e dos obstáculos arquitetônicos, ou seja, a acessibilidade desse cego, e a participação social desse deficiente visual em todas as áreas da sociedade. É isso que nós entendemos, a participação de todos. Então fica aí o nosso trabalho, né? Está aí disposta as referências bibliográficas e pesquisa eletrônica que nós utilizamos. Agradeço a participação nesse seminário e, embora tenha sido muito sucinta a apresentação, nós entendemos que a participação de cada um de nós, como educadores, é de fundamental importância e relevância para a sociedade na inclusão desses deficientes e também prestar o nosso serviço através de uma capacitação especializada para auxiliar na inclusão desses deficientes visuais e demais deficientes para uma educação equânime e uma educação de boa qualidade, para que eles possam participar ativamente da nossa sociedade. Eu agradeço a participação e desejo que eu tenha contribuído com este tema.